Olá, espero que estejam aproveitando o 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, o nosso SAEP. Eu sou o professor Erlandi de Souza Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Sou o coordenador geral do SAEP e tenho o prazer de estar aqui com vocês nesta sessão técnica. Como já abordei na abertura do evento, o objetivo do SAEPRO é promover o intercâmbio científico e tecnológico entre os acadêmicos e profissionais da área de engenharia de produção e outras áreas correlatas. E nesta sessão técnica, dividida em 3 partes, apresentaremos os resumos expandidos, submetidos e aprovados. Todas as apresentações foram previamente gravadas por seus autores e compiladas nesta apresentação. Posteriormente, os trabalhos serão publicados nos anais do evento. Desejo a todos um ótimo SAEPRO. Aproveitem. Boa noite, gente. Me chamo Marta e vim aqui apresentar para vocês o trabalho Análise de Gestão de Fornecedores em uma instituição do setor alimentício. No ambiente globalizado no qual estamos inseridos, cada vez mais vão acontecendo transformações que aumentam o nível de competitividade no mercado entre as empresas. Isso faz com que elas tenham que encontrar técnicas e métodos que auxiliem na solução de problemas e na satisfação dos clientes. É importante levar em consideração que as cadeias de suprimento, elas vão auxiliar na aquisição dessas estratégias competitivas em um mercado que está cada vez mais exigente. Então, por meio do seu mapeamento, é possível compreender melhor quais organizações fazem parte da cadeia, permitindo que sejam caracterizados de acordo com os tipos de relação existentes entre esses fornecedores ou então outros elementos da cadeia de suprimentos. Então, o objetivo do trabalho é inicialmente realizar o mapeamento da cadeia de suprimentos, em seguida analisar os possíveis riscos e, por último, propor as melhorias devidas. A empresa se chama Pizzaria do Marcelo, se localiza em Sumé, Paraíba, no shopping da cidade. Já atua no mercado há 4 anos, trabalha principalmente com pizzas e esfirras, possui um total de 14 funcionários e tem um relacionamento direto com os clientes. Inicialmente, foi realizado o mapeamento por risco de desabastecimento. Os fornecedores foram classificados como de alto, médio e baixo risco, respectivamente com as cores vermelho, amarelo e verde. Os critérios utilizados foram baseados na distância dos fornecedores e na importância da matéria-prima para a produção do produto principal. Então, fornecedores de longa distância foram considerados de alto risco, enquanto fornecedores próximos foram considerados de baixo risco e fornecedores que produzem produtos muito importantes para a produção foram considerados de alto risco, enquanto os contrários foram considerados de baixo risco. Em seguida, foi realizado o mapeamento com base no nível de maturidade do relacionamento. Os fornecedores aqui foram classificados como nível médio, alto e baixo também, mas dessa vez o nível alto é classificado com a cor verde e o nível mais baixo com a cor vermelha. Foi possível identificar que a maioria dos fornecedores que o proprietário da Pizzaria do Marcelo tem um relacionamento com maior nível de maturidade, estão localizados na cidade de Monteiro e Sumé, já que ele tem um contato mais frequente e mais direto com esses fornecedores. Por último, foi realizado um mapeamento com base no valor agregado. Com esse mapeamento foi possível observar que os produtos de maior valor agregado são aqueles que estão diretamente relacionados com o produto final da empresa, como por exemplo, os fornos, as massas, os ovos não podem faltar para a produção da pizza. E os produtos de baixo valor agregado são aqueles que não influenciam tanto, refrigerantes, produtos de limpeza, por exemplo. Então, com a visualização dessas cadeias, foram elaboradas as propostas de melhoria. Previsão de demanda, por exemplo, é algo que ainda não existe na empresa. Quando acaba o insumo, eles vão e compram aqui e ali de forma leviana, mas não tem uma visão a longo prazo sobre isso. Algo relacionado também é a questão de gestão de estoques. Eles ainda não possuem nenhum método de gestão de estoques e uma alternativa para isso seria planilhas eletrônicas para gestão, Excel, por exemplo.
Atrelado a isso também, seria implementado um sistema Kanban. Teria marcações com o intuito de alertar o operador para realizar o registro na planilha quando ocorrer a entrada e a saída dos insumos. E com a análise da cadeia de suprimentos, foi possível observar que a pizzaria é muito dependente de um fornecedor específico, que é o fornecedor Mix Embalagens. Ele disponibiliza a maior quantidade dos produtos. Então, para evitar riscos, seria aconselhável à empresa ter um fornecedor alternativo para, em caso de uma falha desse fornecedor, a empresa não ficar inteiramente na mão. Então, com isso, podemos concluir que a cadeia de suprimentos ela não é importante apenas para visualizar os riscos a serem enfrentados, mas também serve como uma forte base estratégica para uma tomada de decisão mais eficaz e segura. Então é isso, minha gente. Tenha uma boa noite e muito obrigada. Olá, meu nome é Lucas Silva Dantas, sou aluno de Engenharia de Produção da Univas e hoje vim apresentar um estudo de caso, que é relacionado à previsão de demanda do setor comercial de uma empresa de internet. Juntamente comigo, na colaboração desse estudo, Renan Matheus Lopes Pitombeira e o professor Tiago Magalhães Amaral. Contextualizando um pouco mais sobre a empresa que estamos analisando, é uma empresa de telecomunicações que foi fundada em 2015 na cidade de Petrolina, Pernambuco, e ela houve sua expansão na Bahia. E hoje ela atua em mais de 11 cidades, tanto em Pernambuco quanto na Bahia. Ela tem o seu reconhecimento dentro da região onde ela atua, sendo escolhida já a melhor provedora de internet de banda larga na região em 2022. E o objetivo do estudo é explorar previsões de demanda e avaliar estratégias operacionais para atender mercados B2B e B2C, que são os dois mercados que ela atua, tanto no varejo quanto no atacado. Em relação à metodologia, os dados utilizados foram vendas e contratações de 2022 a 2024 dessa empresa, em todas as cidades que ela atua. A abordagem foi quantitativa e descritiva, e o modelo de previsão aplicado foram médias móveis simples, médias móveis ponderadas, média móvel exponencialmente ponderada e regressão linear. E todos esses dados foram recolhidos, foram utilizados esses modelos de previsão através da ferramenta do Microsoft Excel. Entrando na parte dos resultados, o que a gente pôde observar dentro dos modelos que ele analisou como mais eficiente foi o de regressão linear, por dois motivos: pelo menor desvio padrão e pelo melhor ajuste aos dados reais. Então, na comparação dos modelos que nós tivemos, o MMS trouxe uma previsão de 898, o do MP uma previsão de 906 e a média móvel exponencial de grau 1 e 2 eles tiveram ali a mesma previsão, de 866. Então, embora esses modelos tenham a capacidade de ajustar valores com base em suposições mais sofisticadas, suas previsões foram suposições menos apropriadas, dado o contexto onde a empresa atua. Então, a conclusão que a gente pôde chegar foi que a regressão linear se destacou pela sua precisão e também pela capacidade de captar tendências. Então, ela foi realmente o modelo ideal para esse cenário, por ter sido validado de análise técnica, que indicou menores erros absolutos e um desvio padrão mais estável em comparação às metodologias que a gente apresentou acima. Entrando na parte das nossas considerações finais, então a gente vê a importância da previsão da demanda em dois fatores depois de todo esse estudo que foi feito. Seria no ajuste operacional às demandas futuras e a redução de incertezas e melhor alocação de recursos que foram utilizados dentro da empresa. Então, esses ajustes ele vai promover uma tomada de decisão mais assertiva no setor comercial, ajudando a manter a qualidade dos serviços prestados e garantir que as expectativas dos clientes sejam atendidas. Então, além disso, o uso do Excel demonstra uma viabilidade prática muito boa. Então, a partir do momento que a empresa utilizar mais a ferramenta, junto também com os métodos de previsão e outros também que podem ser utilizados dentro do setor comercial, o objetivo final da empresa vai ser alcançado, que é sustentar o crescimento e a competitividade da empresa no mercado de telecomunicações. Quanto mais a empresa puder ter uma previsibilidade da sua operação, saber quantos clientes vão poder estar entrando, também ter uma previsão também em relação a outros fatores outros indicadores da empresa, como churn, cancelamento e dentro de outros indicadores que existem na empresa, vai fazer que o seu crescimento seja cada vez mais saudável e que a empresa consiga se destacar ainda mais no mercado e consiga ter uma estabilidade que ela almeja. Então, essas foram as referências que nós utilizamos dentro do nosso estudo. E é isso, agradeço pela atenção e pela oportunidade.
Olá a todos, meu nome é Daniel Lucas e eu vou apresentar para vocês hoje a nossa pesquisa sobre o impacto da implementação de um RP na eficiência operacional de uma pequena empresa do setor alimentício. Bom, temos que no Brasil muitas pequenas e médias empresas ainda utilizam processos muito manuais, resultando em ineficiências que limitam sua capacidade de crescimento. Nesse cenário, a adoção de novas tecnologias, como o uso de um sistema RP, por exemplo, surge como uma solução altamente viável, pois possibilita automatizar os processos, mitigar erros e aprimorar a gestão de modo geral nas organizações. Fatores estes que são cruciais para que as empresas elas se estabeleçam de forma competitiva no mercado. Diante disso, nosso estudo ele teve como objetivo implementar um RP em uma microempresa do setor alimentício, buscando otimizar sua eficiência operacional. Para isso, nós estruturamos a pesquisa em 4 fases principais, onde na primeira fase nós realizamos visitas técnicas para entender a dificuldade geral da empresa, dificuldades operacionais, e coletar dados qualitativos. Assim, nós utilizamos técnicas também de observação direta e entrevistas estruturadas que nos mostraram precisamente os gargalos ali da empresa. E as atividades mais críticas observadas foram o serviço de oferta e gestão de cardápio, os processos de controle de pedidos recebidos, também o controle de caixa e a gestão dos clientes. Na segunda fase foi a escolha do sistema, nessa ocasião nós selecionamos o software RP Next com base na sua capacidade de integrar os setores da empresa, também de automatizar os processos e também pela sua facilidade de uso, que era um quesito essencial no contexto atual da empresa. Na terceira fase, nós realizamos simulações e aí, nesse caso, nós digitalizamos todos os dados da empresa e simulamos operações com o RP, que nos permitiu prever o impacto do sistema no fluxo de produção e também na oferta de serviços. Essas simulações elas foram realizadas com a participação dos proprietários, onde nós conseguimos mostrar o potencial do sistema para melhorar o fluxo de trabalho. Por fim, a quarta fase envolveu o treinamento dos colaboradores, onde nós realizamos treinamentos personalizados sobre o uso das ferramentas do software em cada setor respectivamente. E aí, com isso, nosso objetivo era garantir que a equipe aproveitasse ao máximo os benefícios do sistema. Então, nas nossas simulações, nós pudemos observar melhoria significativa nos quesitos de eficiência, na automação dos processos e também na redução de erros. O sistema otimizou a gestão de cardápios e pedidos, oferecendo um catálogo de produtos junto a uma plataforma de vendas online dentro do próprio RP, eliminando o uso do papel para essa função. Também confirmamos em nosso estudo uma afirmação de Centola e Isabel de 1999, onde eles afirmam que a automação de processos minimiza erros e fortalece o controle financeiro. Então, justamente, essa automação possibilitou a gestão do cliente e controle de caixas, que antes havia altos índices de erro, agora serão automatizadas, resultando em um controle financeiro mais preciso e uma visão mais clara das demandas. Então, concluindo, os nossos resultados indicaram que a implementação de um RP ele não só melhora a eficiência, mas também contribui para a sustentabilidade financeira e a escalabilidade do negócio. Agora a empresa ela está mais preparada para responder ao aumento de demanda de uma forma estruturada e sustentável. Olá, o nome desse resumo expandido é Estudo sobre a medição de desempenho financeiro em serviços. O primeiro autor é o João Rafael de Castro Viana, aluno de Engenharia de Produção da Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu, Paulo Henrique Amorim Santos, sou seu orientador e vou apresentar esse trabalho. Bom, um pouco sobre o contexto. Neely e outros colaboradores, em 2002, definem a medição de desempenho como processo de quantificar a eficácia e eficiência das ações passadas, e o uso de modelos de sistema de medição de desempenho, como o Balanced Scorecard, que aborda a modelagem de negócio e fatores econômicos. Esses modelos eles ajudam as empresas a melhorar o alinhamento entre seus objetivos econômicos e a medição de desempenho. São comuns aí a aplicação deles desde 1900
em 90, 1985, dali para frente. Nos últimos anos, tem-se observado um crescente reconhecimento da importância da medição de desempenho financeiro, especialmente em setores de serviços, onde a eficiência e eficácia são essenciais para manter a competitividade. Então, percebe-se que a falta de medição adequada do desempenho financeiro das empresas pode levar a consequências negativas, como implementação de planos estratégicos ineficientes, tomadas de decisões baseadas em informações limitadas. Então, a inspiração, a motivação para esse estudo surge da necessidade urgente para explorar como que a gestão financeira pode ser refinada através de práticas efetivas da medição de desempenho. Isso se deve ao fato de que muitas organizações ainda enfrentam desafios significativos para integrar essas métricas essenciais em suas operações cotidianas. O objetivo da pesquisa é, então, explorar a produção científica sobre indicadores de desempenho financeiro em serviços, a fim de proporcionar informações que demonstram as práticas identificadas relevantes para a tomada de decisões melhores. O método da pesquisa usado nesse estudo é o mapeamento científico para analisar o campo de estudo de uma forma mais abrangente, identificando padrões na literatura por meio de interpretações gráficas. A bibliometria descritiva permite identificar principais autores, periódicos e publicações relacionados à medição de desempenho financeiro e serviços, e a análise de redes permite a construção de mapas relacionando documentos, autores e temas. O procedimento adotado segue os passos de Zupic e Cater 2015 para métodos bibliométricos. A exploração da literatura sobre a relação entre medição de desempenho financeiro e setor de serviços é baseada na análise de 3 estruturas do conhecimento, intelectual, conceitual e social, e a base Web of Science foi escolhida para a coleta de dados por sua referência pelo DOI, que facilita o processamento. Então, a string de busca inclui a parte de financeiro, performance measurement, foi refinado para artigos em inglês e artigos e revisões em periódicos de revisão por pares. A amostra foi processada com o pacote Bibliometrics e o VozViewer, softwares que permitem a criação de gráficos e tabelas usando metadados dos documentos. E esses gráficos também foram auxiliados por planilhas Excel. A estrutura dinâmica do campo foram interpretados com base em evidências coletadas nesses mapas resultantes. Os principais resultados da pesquisa revelam uma evolução significativa na medição de desempenho financeiro em serviços, destacando a importância de integrar indicadores financeiros e não financeiros. A análise bibliométrica identifica crescimento nessa produção, especialmente a partir de 2016, indicando aumento do interesse acadêmico e prático na área. Confirma-se, então, a integração de métricas financeiras e não financeiras por ferramentas consolidadas como o Balanced Scorecard, KPIs, essencial para uma visão abrangente do desempenho organizacional. Essa integração permite que as empresas alinhem suas operações internas com expectativas de clientes, promovendo avanço na melhoria, na eficiência operacional e na satisfação, e também que o campo está dividido em 3 áreas principais: medição de desempenho, a gestão financeira e a parte que foca mais em serviços. Essa divisão aponta para oportunidades claras de integrar melhor os temas, criando uma abordagem mais holística e conectada. Considerações finais: a medição de desempenho em serviço oferece um avanço científico na exploração do campo, produção científica e impactos analisados, percebendo aí crescente interesse. Agentes e colaborações são apresentados também uma agenda de pesquisa levantada para futuros estudos. As 3 estruturas são analisadas, A pesquisa não apenas contribui para o corpo de conhecimento existente, mas também oferece recomendações práticas para os profissionais. Palavras-chave são essas. As referências utilizadas para a elaboração do trabalho da apresentação e muito obrigado. Segue meu telefone e meu e-mail para contato. Eu sou Juan Paulo Macedo da Silva e hoje eu vou ser o apresentador de um trabalho feito juntamente com a Adson Maximus e Thiago Magalhães Amaral, que é um resumo expandido chamado Mapeamento de Processos End-to-End no setor comercial de uma escola de cursos técnicos, uma abordagem baseada na arquitetura de processos. Contextualizando, a gestão por processos é conhecida internacionalmente como BPM, surge em um cenário onde a gestão enxuta estava em seu auge. E para identificar os desperdícios e propor as oportunidades de melhoria, é interessante que os processos estejam muito bem estruturados, de tal forma que somente a arquitetura de processos pode oferecer, onde os processos são desenhados e estruturados de uma forma muito condizente com a realidade. A abordagem end-to-end é um termo recentemente inserido dentro da linguagem da gestão por processos, onde
diz respeito, né, ao processo de você mapear ponta a ponta todo um setor de uma empresa, uma empresa como um todo, antes de propor as melhorias propriamente dito e implementá-las. A organização de ensino, ela possui uma grande densidade de fluxo de informações e as equipes elas costumam ser multidisciplinares, o que, de acordo com Pereira Júnior, Longaray e Munhoz, favorece muito para que a gestão por processos seja uma escolha muito eficiente para esse tipo de instituição. A importância do mapeamento de processos, ela se dá por conta da compreensão do fluxo informacional, né? Essa compreensão de fluxo informacional é mais eficiente para o BPM se for utilizada a notação BPMN, que é a notação oficial e internacionalmente aceita do BPM, de acordo com Oliveira 2020. Dito isso, né, não adianta apenas mapear, também temos que pensar nas melhorias que esse mapeamento pode trazer para uma empresa. E de acordo com Bueno, Maculan e Aganetti, para uma empresa de educação, a filosofia Kaizen e as ferramentas do Lean são excelentes para encontrar essas melhorias e implementá-las. O objetivo de estudo, então, é uma aplicação prática, né, mostrar a aplicação prática dessa metodologia de arquitetura de processos em uma escola de cursos técnicos, abordando também a filosofia Kaizen de melhoria contínua. E ver como um mapeamento eficiente, né, de processos, ele pode gerar para uma empresa uma visão end-to-end e a identificação dessas melhorias e ações para melhorar esses processos. Método de pesquisa. A pesquisa ela foi uma pesquisa descritiva e qualitativa que, através de um caso de estudo, detalha a aplicação da arquitetura de processos estruturada na filosofia da gestão enxuta. A ferramenta inicial utilizada foi a Linkage of Process, que é uma adaptação das ferramentas de cadeia de valor na metodologia Kaizen, né, onde é possível mostrar para toda a empresa a importância de ter processos bem integrados. Por último, as fases do trabalho definidas foi, primeiramente, a criação da cadeia de valor, depois identificar os setores mais críticos da empresa e, por último, o mapeamento desses setores mais críticos e mostrar, né, para a diretoria as vitórias rápidas possíveis de se obter. O mapeamento de processos, então, ela é feita a extração da cadeia de valor utilizando o software Visage Modeler, utilizando, obviamente, a notação BPMN. E foi feita também a categorização desses processos entre processos suportes, processos drivers e processos principais, né? A identificação desses processos críticos ela é feita através da matriz de Eisenhower, que é uma das matrizes de priorização mais utilizadas no mundo. E, por último, é feito um mapeamento detalhado desse setor, dessa área mais crítica. Os resultados encontrados foram basicamente que o setor comercial era a área mais crítica, né? Depois foi feita a cadeia de valor e utilizada a matriz de priorização de Eisenhower. Comercial é o setor mais crítico, seguido do financeiro e a coordenação. O mapeamento do setor comercial, então, ele é executado utilizando o método CIPOC e a notação BPMN para esse mapeamento. Foi possível identificar algumas melhorias possíveis. Principalmente delas foi descoberto que o sistema ERP estava sendo subutilizado. Também tínhamos um CRM que também estava sendo subutilizado. Olá, pessoal. Eu sou Kailane Natália, graduanda do curso de Engenharia de Produção, e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado de Mapeamento e Análise da Cadeia de Suprimentos, um estudo de caso em uma varejista de eletrônicos. Contextualizando um pouco a temática do nosso trabalho, nós temos que o mundo, está cada vez mais globalizado, mais competitivo. Isso faz com que as empresas busquem sempre maneiras de melhorar suas estratégias de negócio. Uma maneira é por meio da gestão da cadeia de suprimentos, que visa aí gerenciar, planejar e controlar operações, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade e a lucratividade. Por isso que a logística é tão importante, porque não tem como falar de cadeia de suprimentos sem falar de logística,
que vai garantir aí o fluxo da organização para que os estoques estejam, né, de maneira adequada. E como qualquer organização sempre vai existir alguns desafios, muitas vezes, né, devido à grande complexidade e integração de diversos elos dentro da cadeia. Porém, sempre há algumas estratégias, né, para sanar esses desafios, fazendo uso de tecnologia ou até mesmo mantendo uma boa relação entre os fornecedores e os clientes. Então, esse trabalho ele objetiva, né, a construção do mapeamento da cadeia de suprimentos que vai ser referente a uma empresa de eletrônicos, o qual visamos construir uma visão sistêmica do todo, de como acontece a ligação, né, entre os elos da cadeia de suprimentos, para uma melhor gestão e controle de todo o processo logístico da organização. Então, entre os meses de agosto e setembro de 2023, né, foi realizada essa pesquisa, né, numa empresa no interior da Paraíba, que consistiu em, primeiramente, escolher a empresa. Após isso, foi realizada uma visita em loco, onde foi conversado, né, com os gestores da empresa, questões sobre a própria organização, para depois ser montado o mapeamento, que foram considerados 3 tipos de mapeamento: por demanda, competências qualificadoras e por meio também da distância entre os elos. E após isso, foi propostas algumas melhorias. Com isso, como resultado, nós obtivemos primeiramente essa configuração inicial da cadeia de suprimentos da organização, o qual possui 22 empresas na terceira camada, 14 distribuidoras na segunda camada, 5 fornecedores na primeira camada, que são os fornecedores-chave, né, para a organização. No centro, nós temos a empresa de eletrônicos, que posteriormente vai distribuir seus produtos diretamente para o seu consumidor final. Após construir a primeira configuração inicial, foi realizado um mapeamento por demanda, que consistiu nessa característica, utilizando a legenda abaixo, e observando, né, apenas os principais fornecedores da organização, nós obtivemos que 2 deles são de alta demanda, 2 com uma demanda razoável e 1 de baixa demanda, favorecendo, né, a distribuição dos eletrônicos para a organização. Do mesmo modo, foi realizado um mapeamento por competências, que obteve nessa característica também utilizando a legenda abaixo, onde, diante dos principais fornecedores, 3 deles possuem uma competência qualificadora, 1 competência distintiva e 1 possui uma competência básica. Também foi realizado um mapeamento considerando o risco de desabastecimento. E considerando também a primeira camada, 4 deles, né, são fornecedores próximos à empresa e apenas um fornecedor está localizado de forma intermediária, o que garante, né, o tempo bem pequeno com relação ao tempo de entrega, o que reduz bastante o risco de desabastecimento da organização. Por fim, utilizando dos diversos mapeamentos realizados, foi construído um mapeamento híbrido, que permitiu aí uma melhor visão sistêmica e de estratégias que podem ser implementadas para a cadeia como um todo. Com isso, né, observa-se que é interessante que seja implementado um sistema de monitoramento de riscos para observar e mitigar, né, possíveis interrupções na cadeia de suprimentos. Diante do que foi visto, observamos que o gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos proporciona para a empresa uma agilidade de entrega, bem como uma redução de custos. Neste trabalho, foram realizados diversos mapeamentos que contribuíram também para uma visão mais abrangente do processo logístico da organização. Além disso, por meio desse mapeamento, foi possível montar estratégias que vão garantir sucesso a longo prazo para a organização e, diante das análises realizadas, observa-se que a empresa possui um bom relacionamento com seus fornecedores. Obrigada pela atenção. Olá a todos, meu nome é Yuri Carvalho, sou discente do curso de Engenharia de Produção da Univas do campus Juazeiro. Eu, juntamente com Atlas Rocha, Amanda Martins, Maria Júlia da Costa, Lucas Alberto Silva dos Anjos, realizamos um trabalho sobre o Observatório de Uva do Vale do São Francisco. Para contextualizar o nosso trabalho, é importante entender que o Observatório do Agronegócio da Uva é uma ferramenta fundamental de monitoramento e análise de variáveis interligadas ao processo produtivo da uva na região semiárida. Ou seja, esse observatório ele dispõe de inúmeras variáveis que estudam e relacionam o comportamento dessa fruticultura aqui na região.
E o sucesso dessa fruticultura se dá justamente por conta de condições climáticas favoráveis que a região do semiárido possui, e por conta disso, um grande investimento, um grande aporte em tecnologia foi investido para a região, além de uma matriz hídrica extremamente importante para a região, que é o Rio São Francisco, que resulta em condições favoráveis de produtividade não só da uva, mas de outras culturas também. Além disso, o Vale do São Francisco ele é localizado no nordeste do país, onde se destaca como o maior polo produtor de frutas do país, especialmente de uvas, né? E esse crescimento das exportações, especialmente para a Europa e Estados Unidos, reforça também essa importância global desse polo agrícola, né? Em resumo, esse estudo ele buscou trazer uma visão mais abrangente sobre a relevância do agronegócio da uva para a região, por se tratar de uma fruticultura que, além de trazer benefícios econômicos para a região, também aloca diversas pessoas nesse setor em relação ao mercado de trabalho, né? A metodologia utilizada nessa pesquisa foi uma análise quantitativa da produção de uva de 2013 a 2022, onde esses dados eles foram coletados na base de dados da Embrapa, né, onde dessas variáveis que possuíam, as analisadas foram o preço, área colhida, produtividade e volume de produção. Esses dados eles foram analisados por meio de uma abordagem quantitativa, né, das séries temporais, onde essas séries temporais foram analisadas com base no software, com a decomposição dessas séries pelo método ARIMA, né, analisando ali as tendências de sazonalidade. Além disso, foram feitos testes de hipótese para verificar se havia ou não a presença de sazonalidade nas variáveis, mais especificamente na variável preço. Como resultado disso, nós obtivemos um aumento de 30,37% da área de uva colhida, equivalente a 2.589 hectares de terra, ou seja, durante todo o período estudado, de 2013 a 2022, houve um aumento de 30,37% da área de uva, o que mostra um aumento do interesse do plantio dessa cultura na região durante esses anos. Um volume total de 403,53 mil toneladas de uva e uma produtividade média por hectare de 41,2 toneladas, né? Analisando se existia ou não a sazonalidade no preço da uva branca sem semente e uva negra sem semente, que são as principais variações de uva comercializadas na região, foi possível chegar à conclusão que, com intervalo de confiança de 95%, o p-value encontrado foi de 0,68914 para a uva branca sem semente, onde aceitou-se a hipótese nula, indicando que não existia sazonalidade na variação desse preço. Da mesma forma, para a uva negra sem semente, obteve-se ali um p-value de 0,25313, indicando também que deveria se aceitar a hipótese nula, resultando em uma não sazonalidade da variação do preço. Ou seja, a conclusão que pode-se chegar é que o preço dessas duas variações de uva, elas não estão relacionadas com nenhum fator climático, regional, socioeconômico, que possa ou não influenciar na produtividade dessas uvas, né? Bom, ademais era isso. Obrigado a todos pela atenção. Olá pessoal, meu nome é Kailane Natália, sou graduanda do curso de Engenharia de Produção e vou apresentar o trabalho intitulado de Os benefícios do pôquer para o desenvolvimento de habilidades e competências na engenharia de produção. Bom, contextualizando um pouco a nossa temática, nós temos a relevância do pôquer, que é um dos maiores jogos de cartas do mundo, conhecido por sua complexidade e também por desenvolver o raciocínio lógico. A utilização dele na educação tem sido cada vez mais frequente. E um exemplo, nós temos a disciplina de Fundamentos do Pôquer, que é ofertada pela Universidade de Campinas para o curso de Ciências do Esporte, porém é bastante requisitada pelos alunos da graduação de Administração e Engenharias em Gerais, visto que o pôquer ajuda no desenvolvimento de diversas competências interessantes para o perfil desses profissionais,
sendo o senso de avaliação de risco, disciplina, estratégia, foco, resiliência, entre outras competências. Bom, dando continuidade, nós temos os objetivos. Os objetivos apresentados no trabalho consistiram em mapear e analisar os benefícios do poker no desenvolvimento de competências gerenciais na engenharia de produção e identificar as principais habilidades de engenheiro de produção com relação às que são desenvolvidas no poker. A metodologia do trabalho consiste em uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, onde inicialmente foi definido o tema, e em seguida foram realizadas pesquisas de trabalhos entre os anos 2015 e 2023. Posterior a isso, os trabalhos foram agrupados, lidos e sintetizados em 10 trabalhos finais, que tinham como objetivo observar qual a relação do perfil dos jogadores de pôquer com o ramo empresarial. Dando continuidade, como resultado, nós obtivemos alguns pontos que serão listados a seguir. O primeiro deles, referente à lucratividade e conduta, que basicamente fala que a alta lucratividade de jogadores advém de sua conduta nos jogos. Então, quanto melhor for a maneira de agir durante uma partida, melhor será os seus resultados, o seu desempenho, e isso advém bastante do comportamento. Outro ponto são as estratégias do cotidiano, onde as estratégias dos jogadores que fazem parte do meio empresarial são aplicadas de maneira inconsciente no cotidiano deles, e isso é um ponto bastante positivo. Outra questão é a ativação cerebral, que diz que esses jogadores se mantêm mais motivados após vencer uma aposta anterior. Isso é algo bastante benéfico no ramo empresarial, pois assim eles conseguem tomar decisões com um pensamento mais calmo e com um pensamento também mais estratégico. Dando continuidade nos resultados, nós temos a comparação dos desafios do poker nas empresas, que de maneira resumida consiste naqueles desafios onde, da mesma forma que o jogo do poker é um jogo instável de várias possibilidades, a mesma coisa é o ramo empresarial. O mercado é instável e apresenta diversas possibilidades. Outra questão é a teoria dos conjuntos fuzzy, que consiste em soluções para incertezas que são aplicáveis na análise e tendências de um mercado. E também temos o ponto de matemática e decisões, onde esses diversos autores relatam que o poker é ótimo para ensinar combinatória e probabilidade, que com o uso da matemática pode ser usado, para tomar decisões, porém o poker ele é visto muito como um jogo de azar e pouco reconhecido. Com isso, nós podemos listar algumas contribuições de habilidades que o poker traz para o engenheiro de produção, sendo a tomada de decisão sob pressão, análise de risco, a gestão bankroll, leitura de pessoas e também um pensamento estratégico. Por fim, as considerações finais apresentam os seguintes pontos. O primeiro deles são as oportunidades com o poker, visto que com o poker é possível aprimorar as competências gerenciais e administrativas. No entanto, possuem alguns desafios, como eu mencionei, o principal deles é a falta de reconhecimento. Outra questão é sua abordagem inovadora, pois entrega diversas competências para que as pessoas consigam lidar com situações reais no mundo empresarial e fica aberto trabalhos futuros para estudos. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou o Guilherme e hoje estou aqui para apresentar o nosso trabalho submetido ao SAEPRO, intitulado Otimização na Armazenagem de Materiais, Revisão de Modelos de Endereçamento e RFID. Bom, com esse trabalho nós quisemos discutir essa otimização na armazenagem dos materiais, focando em entender as limitações dos métodos convencionais e explorando as soluções que são oferecidas pela RFID para os desafios logísticos atuais, e especialmente nesse contexto aí de crescente complexidade e de demanda por uma eficiência operacional. A armazenagem de materiais é um componente essencial da cadeia de suprimentos,
No entanto, os métodos tradicionais de endereçamento, como é o caso do endereçamento fixo, eles começam a mostrar suas limitações à medida que as operações crescem. Então, esses métodos que são baseados nesses processos manuais, memorização dos locais de armazenamento, tudo isso pode gerar grandes desafios, especialmente com o aumento da complexidade operacional e também da rotatividade de pessoal. As principais limitações desses modelos vão incluir principalmente a falta de flexibilidade para uma mudança rápida no layout e a dificuldade em lidar com grande volume de materiais e essa alta diversidade dos itens. E todas essas limitações elas vão resultar em atraso na separação do pedido, problema no controle de inventário, o que acaba gerando retrabalho e também uma falta de visibilidade de tempo real, né, sobre esses itens. Consequentemente, isso vai levar a um custo operacional mais elevado. E todos esses problemas eles vão se tornar especialmente críticos num ambiente de alta demanda, como é o caso da Black Friday, que estamos nos aproximando aí. A tecnologia RFID ela vai surgir como uma solução que é bem mais eficiente para os problemas dos modelos tradicionais. Por quê? Ela vai permitir uma leitura simultânea de múltiplos itens sem a necessidade de contato visual direto, promovendo, então, uma maior precisão, maior agilidade nas operações, né? E, além disso, a RFID ela possibilita também um rastreamento em tempo real, o que melhora o controle do inventário e reduz o tempo que é necessário para as conferências manuais. Essa tecnologia ela se mostra especialmente útil nos ambientes, né, de alta complexidade, porque ela automatiza os processos que antes eram manuais e muito mais propensos a erros. Então, por que, né, de adotar o RFID? Porque vai oferecer benefício significativo na armazenagem. Entre os principais, vou destacar aumento de eficiência, porque vai reduzir o tempo do ciclo da operação, vai minimizar os erros, né? A RFID também vai possibilitar uma integração avançada com o sistema de gestão de armazéns, vai facilitar a automação completa ali do controle do inventário, vai otimizar o espaço físico, e também quando você elimina esse processo manual, a RFID vai permitir que as empresas aumentem também a capacidade operacional e atendam melhores as demandas do mercado e também, claro, elevando a satisfação do cliente. Apesar dos benefícios, claro, né, a implementação da RFID ela enfrenta desafios cruciais, né? O principal aí é o custo inicial, que pode ser elevado, né? Principalmente para as pequenas e para as médias empresas. Além disso, a transição de um sistema para outro requer treinamento, requer adaptação da equipe. E, por fim, também o desafio de adaptar o sistema de TI para suportar essa integração com a RFID, o que também pode ter um investimento adicional de infraestrutura. Concluindo, a tecnologia RFID ela vai representar uma solução promissora para otimizar o processo de armazenagem e de endereçamento dos materiais, porque ela oferece essa maior eficiência e redução de custo a longo prazo, e embora existam aqueles desafios associados ao custo e adaptação, a RFID ela se destaca como uma tecnologia essencial para as empresas que querem melhorar sua competitividade e atender às demandas desse mercado que está em constante mudança. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Olá, o nome desse resumo expandido é Manutenção Produtiva Total em Serviços, Mapeamento Científico da Literatura, onde o primeiro autor é o Pedro Borges da Costa, aluno da Engenharia de Produção da Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu, professor Paulo Henrique Amorim Santos, seu orientador e apresentador desse trabalho. Bom, um pouco sobre o contexto, né? Manutenção produtiva total, né? A TPM é uma abordagem gerencial que começa pelo incentivo da proatividade e criatividade normalmente inexplorado na equipe de colaboradores e promove uma cultura onde os operadores sintam-se donos e responsáveis de suas máquinas, para que aprendam muito mais sobre elas e consigam contribuir no diagnóstico de defeitos e falhas, na resolução de pequenos problemas e no projeto de aperfeiçoamento do equipamento.
A TPM objetiva a eficácia da empresa através da maior qualificação profissional dos funcionários e melhoramento contínuo dos equipamentos e prepara pessoas e organizações para que sejam aptas a conduzir a automação. É de grande importância sua adaptação para atender às necessidades específicas das operações de serviços, onde a manutenção de equipamentos pode não ser diretamente aplicável. Então, no cenário atual de competitividade empresarial, ressalta-se a importância da manutenção de ativos, cujo investimento é uma forma de melhorar o desempenho e não apenas um gasto. E ela ganha destaque como uma abordagem para otimizar o desempenho de ativos, promover uma cultura de melhoria contínua e aumentar a competitividade da empresa no mercado através de práticas relacionadas com identificação e resolução de problemas na operação e na manutenção de equipamentos. Então, o objetivo desse artigo é mapear o campo de estudo sobre o uso da TPM em serviços, onde se usa um mapeamento científico da literatura caracterizando as estruturas do conhecimento e o estado da arte. O método foi o mapeamento científico, que inclui técnicas de bibliometria descritiva e análise de rede social, conforme descrito por Ari Kukurulo em 2017. O método é útil para analisar a área de estudo de forma ampla, permitindo identificar padrões na literatura por meio de interpretações de representações gráficas, como sugerido por Zupik e Kata em 2015. Então, a coleta de dados foi feita na Web of Science, utilizou-se essa string de busca, incluindo termos como TPM, serviço, foram utilizados apenas artigos em inglês, passados por avaliação por pares em revistas, periódicos mais conceituados. Todos os artigos foram considerados elegíveis. Na análise de dados foi utilizado Bibliometrics e o VozViewer, e a análise bibliométrica permitiu identificar principais autores, periódicos e publicações, e a análise de redes sociais, as construções de mapas relacionados a documentos, autores e temas. A parte de visualização foi disponibilizada pelos softwares, e as estruturas do conhecimento e dinâmica do campo foram interpretadas utilizando evidências dos mapas resultantes. A coleta de dados ocorreu em maio de 2024, trazendo 39 artigos. Todos os 39 foram considerados como artigos que vão aí de 96 a 2024. Primeiro se investiga a estrutura intelectual do campo, pensando aí na produção científica e seu impacto em relação às citações por ano. O campo de estudo ainda é pouco explorado, com crescimento aí desde 2020. Destaque-se os anos de 2004, 2002 e 2014 para impacto. Também destaca-se a relação entre TPM e desempenho, enfatizando que a implementação eficaz pode levar a melhorias significativas da eficiência operacional e na qualidade de serviços. E os resultados do estudo corroboram para essa afirmação, uma vez que a análise bibliométrica indica que a adoção de práticas contribui para a proatividade dos colaboradores e a redução de falhas operacionais. Isso se alinha com a proposta de que TPM promove uma cultura de responsabilidade e engajamento entre operadores, conforme discutido por outros autores. Em suma, os resultados encontrados não apenas corroboram para afirmações de autores, mas também destacam a necessidade de mais pesquisa, exploração do campo, a integração de diferentes estratégias de melhoria, abordagens como Six Sigma, o Lean pode ser um caminho promissor para alcançar altos níveis de desempenho em diversos setores, mas requer adaptação cuidadosa às práticas de cada ambiente. Os resultados indicam que a implementação da TPM pode levar a melhorias significativas na eficiência operacional e na qualidade de serviços. Também TPM tem um potencial considerável ao ser aplicado em ambiente de serviço, aí existem lacunas sobre modelos específicos a serem adaptados. A pesquisa não apenas confirma a eficácia do TPM, mas também destaca a necessidade de mais estudos e, em conclusão, o estudo foi bem sucedido em identificar a relevância dessa relação, ao mesmo tempo que aponta direções futuras de pesquisa. As palavras-chave do trabalho são essas, as referências utilizadas aí no trabalho e na apresentação são essas, e o meu muito obrigado e meu contato, e-mail e telefone. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da Faculdade de Tecnologia Senai Félix Guizard de Taubaté, e eu vou apresentar o meu trabalho de resumo expandido com o tema Tecmundi e Inteligência Artificial. O Tecmundi é uma aplicação e-commerce com foco em venda de aparelhos eletrônicos importados. O diferencial dessa plataforma é o uso de inteligência artificial na recomendação de produtos com o objetivo de engajar a experiência do usuário e o apelo à compra. Então, nosso principal objetivo ao construir o Tecmundi foi trazer uma plataforma diferenciada com maior experiência do usuário, utilizando técnicas de inteligência artificial com machine learning. E falando um pouco mais sobre o desenvolvimento dessa inteligência artificial de machine learning, ela entende os produtos que o cliente mais seleciona, a sua necessidade, ou seja, o que o cliente está buscando, e retorna a outros produtos que podem ser a solução do que procura.
Então, por exemplo, se o cliente está procurando por um aparelho eletrônico, um celular, com uma memória de 512 GB, a IA já vai entender que ele está procurando um aparelho com mais armazenamento. Logo, ela vai ir oferecendo outras opções de aparelhos também com armazenamento maior. O nosso agente de IA funciona baseado em um banco de palavras-chave, que quando comparadas às pesquisas do usuário, caso haja semelhança, são gerados tokens que são salvos como preferenciais no perfil do potencial cliente. Então a IA vai salvando as buscas que o cliente está fazendo no site e vai fazendo, vai gerando essas outras opções de aparelho para ele poder buscar que estejam dentro da sua necessidade, das suas preferências. E as preferências do cliente são atualizadas conforme novas pesquisas são registradas. A IA também é programada para descartar pesquisas antigas, mantendo assim os interesses mais atuais do cliente. Então, ela vai generando outros modelos de pesquisa e de preferência do cliente, para poder sempre trazer produtos novos de acordo com a necessidade do cliente. E aqui nós temos a tela inicial da nossa aplicação, então como vocês podem ver, os aparelhos todos dispostos já na tela, e ela foi baseada no site da Apple, que é o site já famoso, consolidado por vários usuários, e para poder ficar mais fácil a navegação dos clientes, nós resolvemos utilizar essa mesma estratégia de design, de interface, como do site da Apple. Aqui nessa segunda tela, nós podemos ver os produtos que estão recomendados. Então, conforme o cliente vai fazendo suas pesquisas, a IA vai recomendando esses produtos. Ela está salvando os dados que os clientes estão pesquisando e está recomendando produtos novos. Então, a gente pode ver que o cliente está procurando algo em torno de 256 GB, 128 GB em aparelho celular. E também teve um apelo aí ao aparelho de computador, notebook. Aqui nós temos o primeiro passo do carrinho, Então, quando o cliente seleciona a quantidade de produtos que ele vai querer adicionar ao carrinho, e um pop-up anunciando que o produto foi adicionado ao carrinho com sucesso. E aqui é o carrinho atual, com os produtos que ele já selecionou. Então, a gente pode ver que ele selecionou um notebook e um smartphone. Aparece o total, e também, se ele quer continuar comprando ou finalizar a compra, ele também pode remover os produtos. E o interessante é que o cliente também consegue fazer login na interface, Então, ele tem uma conta, e nessa conta ela vai salvando todas as suas pesquisas e as suas necessidades de acordo com o cliente. E essa foi a nossa apresentação, muito obrigado pela atenção. O objetivo desse trabalho, então, trazer mais tecnologia, trazer, por meio de inteligência artificial, uma melhor experiência do usuário e engajar também as vendas dos sites para poder anunciar mais tecnologia, inovação e também mais resultado de vendas. Obrigado. Buenas tardes, mi nombre es Paola Mansarde, ingeniera civil en informática y magíster en sistemas de gestión integral de la calidad. A continuación, se presenta un resumen de la investigación propuesta de mejora del proceso de elaboración de plataformas de e-commerce para una microempresa de software basada en la ISO 10008. En cuanto al crecimiento del comercio electrónico, según la revista eMarketer, en el año 2020, el crecimiento en Latinoamérica fue de un 19,4%. Sin embargo, el mismo año, en diciembre de este 2020, en Latinoamérica el crecimiento fue de un 36,7%. Entonces, existe una norma denominada la ISO 10008, Gestión de la Calidad, Satisfacción del Cliente, Directrices para las transacciones de comercio electrónico de negocio al consumidor, y es una norma directamente relacionada con comercio electrónico. Dentro de las ventajas, que son varias, algunas de ellas son aumentar la confianza de los consumidores en las transacciones electrónicas, y muy relacionado con esta investigación está la reducción de las quejas. En cuanto al tema del caso de estudio, se realiza un análisis en cuanto al proceso de realización de plataformas de comercio electrónico de una microempresa de software, principalmente en cuanto a dos de sus clientes y sus propias plataformas de comercio electrónico. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue diseñar una propuesta de mejora del proceso de elaboración de plataformas de comercio electrónico para esta microempresa. Y el primer objetivo fue el de diagnosticar el cumplimiento de esta norma internacional,
Posteriormente, elaborar una propuesta de mejora del proceso de realización de plataformas de comercio electrónico y, por último, establecer una propuesta de implementación de mejora de este proceso. En cuanto a los principales resultados, se realizaron nuevos flujogramas con la técnica de mapping, en lo cual se utilizó un libro llamado El uso integrado del sistema de gestión estándar, libro muy recomendado. Por otro lado, también se realizaron gráficos con el nivel de implementación de la norma ISO 10008, en el cual cada uno de los requisitos normativos de esta norma internacional se analizaron en cuanto a su cumplimiento, pero de estas dos plataformas de estos clientes de la microempresa. Y por otro lado, para aquellos requisitos normativos en el cual el cumplimiento fue bajo, se realizaron 12 formularios prácticos, en los cuales estos formularios, la gran mayoría de ellos se basaron en una investigación realizada por la profesora de la Universidad de la Frontera, Patricia Vargas, denominado un modelo para la implementación del estándar ISO 10008 en un curso universitario. A modo de ejemplo, en cuanto al porcentaje de cumplimiento del capítulo 7 de esta norma internacional, el requisito 7.1.4, denominado manejo de quejas, resolución externa de disputas, el cumplimiento fue muy bajo. De hecho, no había una sección de manejo de quejas en ambas plataformas que se desarrollaron para estos dos clientes. Por ende, analizando los formularios con ejemplos prácticos de estos 12 formularios que se realizaron, particularmente viendo este aspecto de reclamos y quejas y su manejo, el formulario que se trabajó fue este que está en la PPT. Acá se destaca principalmente de que se debe establecer objetivos del sistema en cuanto a los reclamos y quejas. La idea es como ver hacia dónde se desea apuntar. Y por otro lado, también se deben establecer procedimientos del sistema de reclamos y quejas. En este caso, debe haber una persona que tiene que ser responsable de este sistema, con nombre y apellido. Por otro lado, es importante analizar el tema de acciones de revisión de reclamos y quejas y cerrar tickets abiertos del sistema de reclamos, es decir, ir revisando los reclamos e irlos solucionando de manera efectiva. ¿Con qué frecuencia? Idealmente diario. A modo de conclusión, es importante de que exista un compromiso de la alta dirección. Por otro lado, también se recomienda un sistema formal para la gestión de las quejas y, por último, el adecuado uso de la norma ISO 10008 influirá directamente en una mayor satisfacción del cliente. Muchas gracias. Ante cualquier duda de consulta, en la pantalla se proyectan los correos electrónicos de los investigadores y estaremos muy atentos a sus dudas. Si gustan revisar con mayor detalle este trabajo, informamos que fue publicado in extenso en la revista Applied Sciences en el año 2023, volumen 13. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar sobre el proyecto de implementación del Lean Six Sigma en una línea de procesos de una planta elaboradora de productos alimenticios. Los contenidos son los siguientes. En la literatura especializada se observa una tendencia creciente al consumo de la carne, destacando factores como el estilo de vida, los ingresos, el desarrollo urbano, la demografía, los precios de los alimentos y el impacto de los medios de comunicación. Los consumidores valoran atributos que aumentan el valor de los productos cárnicos, como la calidad, las características sensoriales como el sabor, ternura, jugosidad, y también influye en la elección de los consumidores los atributos extrínsecos como el precio y los intrínsecos como la grasa visible, el color y la apariencia, siendo la calidad y el sabor factores claves para decidir la compra. Asimismo, en la literatura se menciona la falta de investigación sobre la implementación Lean Six Sigma en la industria alimentaria. Ese estudio se centra en una empresa procesadora de la carne de vacuno del sur de Chile que cumple con los estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad alimentaria, higiene y salud. En la línea de producción seleccionada es la de hamburguesas congeladas, en particular el tipo AMD, que representa la mayoría de las ventas. En el último tiempo se ha observado un aumento de los kilogramos devueltos y la caída de ventas mensuales de este producto. Al ser el primer proyecto Lean Six Sigma en la empresa, se utilizó un enfoque de implementación piloto, abordando temas específicos para comprender la metodología y ganar confianza en ella. Usamos un enfoque de definir, medir, analizar, implementar y actuar para desarrollar el trabajo. Se realiza un análisis del proceso original, identificando las principales causas de variación del proceso basándose en los datos históricos. Mediante observación directa del proceso, se puede obtener antecedentes para lograr un diagrama CIPOC, diagramas de flujo y tiempos de operación para ayudar a construir un mapa de flujo de valor.
Asimismo, los volúmenes de venta, devoluciones, defectos, reelaboraciones, mermas y pérdidas son analizados con gráfico de tendencia. Para lograr un diagrama causa-efecto se requirió varias sesiones de lluvia de ideas con el personal de la planta. El proceso productivo de las hamburguesas se compone de 6 etapas. Formación del batch que pasa por un detector de metales, 2 etapas primarias de molienda, una etapa de mezclado y una de molienda final que concluye con el formado de la hamburguesa en moldes especializados. El traslado del material se realiza de una forma automática utilizando tornillos sin fin y cintas elevadoras. La tabla muestra el nivel de producción y los rechazos para los años analizados, que representa aproximadamente un 3,5% de la producción total. Se elaboraron diagramas CIPOC y el mapa de valor para el proceso, estableciéndose como objetivos del estudio estandarizar las variables de temperatura y el porcentaje de grasa en la mezcla, así como incrementar un 5% la capacidad del proceso. Para ello se constituyó un equipo de 10 personas, incluido el jefe de producción, a quienes se le asignaron roles específicos. Se realizó un entrenamiento interno del Lean Six Sigma y hubo reuniones quincenales de trabajo. Las tablas indican la distribución de los costos de producción, donde casi un 80% es materia prima, y las variables de interés a controlar, tanto físicas, temperatura del proceso y evaluación sensorial del producto. Para la regulación de los datos se consideró el número de lotes, fecha de producción, código, temperatura, porcentaje de grasa, peso, diámetro y espesor de la muestra. Esto fue consistente con los factores indicados por varios autores al utilizar el Lean Six Sigma, como variación del proceso, eliminación de desperdicio, un aumento de competitividad, la disminución de los costos, reducción del inventario y la mejora de eficiencia del proceso. En la industria alimentaria, la variabilidad del peso y el tamaño del producto se asocian comúnmente a una variación del proceso. Como causas de la variabilidad del producto final se consideraron primero las máquinas, segundo las personas, tercero el método y cuarto los materiales. La temperatura es relevante para la formación de las hamburguesas, por lo cual había que abordarlo. En el estudio se observa que la temperatura almacenada de las hamburguesas congeladas variaba según el porcentaje de la grasa de la mezcla, con un promedio de menos 8,5 grados Celsius, mucho menor que la especialización del menos 4,5 grados Celsius. Se realizó una evaluación sensorial con una tasa de aprobación del 89,2%, superando el mínimo del 85%. Las variables evaluadas, como el sabor, gusto, textura, jugosidad, entre otros, son relevantes para los clientes. No se detectaron materiales extraños, por lo cual no se investigó más a fondo. Los tiempos promedios de producción fueron aproximadamente 2 horas y media. La efectividad del equipo, el OEE, se basa en un 62,1%. La propuesta de soluciones se abordó a través de discusiones con los miembros del equipo. Se analizaron alternativas para reducir la variabilidad del porcentaje de grasa en el producto, como su ajuste de formulación y nuevos métodos para formular el lote, y se revisaron el tiempo operario y el tiempo de molde utilizado. También se estandarizaron y documentaron nuevos procedimientos de trabajo y los empleados recibieron capacitación. Se controlaron estrictamente las temperaturas de la materia prima, se estabilizó un porcentaje de grasa mediante la preparación anticipada de los ingredientes, y esto redujo una desviación del porcentaje de grasa y mejoró significativamente el DPMO de un 20,96 a 137 y el nivel sigma. Además, se identificaron relaciones entre el peso, grosor y el diámetro entre las hamburguesas con el tiempo de mezclado. Y destacar en las conclusiones que al utilizar las herramientas del Lean Six Sigma, al implementar el modelo DMAIC, se analizaron variables y así se estabilizó el porcentaje de grasa y se redujeron los DPMO para el peso, el grosor y el diámetro de las hamburguesas. Olá a todos, meu nome é Yuri Carvalho, sou discente do curso de Engenharia de Produção. Eu, juntamente com Maria Luísa Soares Cavalcante, apresentamos um trabalho sobre a previsão da demanda do cultivo da cana-de-açúcar em Juazeiro, tendo o professor Tiago Magalhães como orientador desse trabalho. Como uma contextualização, é importante entendermos a utilização dessa metodologia, que são abordadas no estudo da previsão da demanda, por serem ferramentas que possibilitam um planejamento estratégico desses setores produtivos, onde, com relação à cana-de-açúcar, ela tem uma ênfase em um contexto nacional, por ser matéria-prima no processo produtivo de materiais, de produtos como açúcar, etanol, álcool, biocombustíveis, cachaça, e como matriz energética na geração de energia através da biomassa, e para a região do Vale de São Francisco é uma cultura que apresenta uma importância grandiosa, por se tratar de uma cultura que é favorecida por condições climáticas, que são oriundas da região do semiárido nordestino, além da disponibilidade de recursos hídricos que o Rio São Francisco oferece,
Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a previsão da demanda da quantidade a ser produzida da cana-de-açúcar no município de Juazeiro, Bahia, né? Então, como metodologia, os dados eles foram analisados através do Excel, né? Por meio dos dados disponibilizados pelo IBGE entre os períodos de 2013 a 2022, utilizando as técnicas como regressão polinomial, média móvel simples com n igual a 3, média móvel ponderada com pesos de 0,5, 0,33 e 0,167, e média móvel exponencial de primeira ordem com alfa igual a 0,5. Né? Além dos indicadores de erro da previsão, como o MED, o DPS e a tendência de viés. Né? Os resultados desse trabalho foram utilizando a variável quantidade produzida, né, em toneladas de cana-de-açúcar, apresentando uma regressão polinomial, que é a primeira técnica, de ordem 4, seguindo o modelo explícito na tela, com um coeficiente de determinação de 0,9548, ou seja, uma boa adequação aos dados, porém, uma previsão negativa, o que indica uma incoerência com a realidade da produção dessa cultura, né? Embora tenha apresentado indicadores favoráveis de erro, né? Além disso, as demais técnicas, né, como o MMS, apresentam uma previsão de 2,27 milhões de toneladas, o MMP, uma previsão de 2,3 milhões de toneladas, e o MMMEP1, uma previsão de 2,04 milhões de toneladas. Como é possível analisar, a MMP das técnicas ela foi a mais adequada por apresentar uma tendência de viés superior às demais, né, utilizando como referência a literatura de -4 a 4 proposta por Moreira, e os desvios, os indicadores de erro também perto ali, próximos às demais técnicas, o que viabiliza sua utilização. Né? Então, como resultado desse trabalho, a cana-de-açúcar ela possui uma relevância, né, como matéria-prima de diversos produtos, né, sobretudo na região do Vale do São Francisco, onde apresenta esse destaque econômico para a região. E o trabalho ele visou analisar essa previsão da quantidade produzida na região de Juazeiro, onde dos quatro métodos utilizados, o mais adequado à realidade, que apresentou resultados adequados à realidade, foi a média móvel ponderada, onde apresentou indicadores de erro satisfatórios e uma boa relação com os demais métodos analisados, né? Além disso, é importante frisar que a pandemia do Covid-19 pode ou não ter influenciado na coleta desses dados, por se tratar de uma inversão da orientação que os dados vinham tendo a partir dos anos, e no período de 2020 e 2021, uma inversão desses dados, o que pode chegar à conclusão que a pandemia do Covid-19 tem impactado nessa coleta, né? Bom, ademais, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Tchau, tchau. Olá, eu sou Rebeca e eu vou apresentar o resumo expandido sobre programação linear para a tomada de decisão de um microempreendedor em uma universidade. Foi percebido um aumento de indivíduos que visam empreender, seja para alcançar uma renda extra ou para iniciar os próprios negócios. Buscamos dados do IBGE e dos trabalhos de Fernandes, Lima e Menezes. Essa modalidade ela vem se tornando muito popular com pontos de vendas em calçadas, pequenos eventos e centros de ensino. No caso, a Universidade do Vale Federal do Vale de São Francisco, e onde a comercialização se dá através do autoatendimento. Os produtos ficam disponíveis em um local e os clientes, em sua maioria os estudantes, eles fazem o pagamento através do Pix e retiram o produto. Por não ter um atendente, os custos operacionais eles são reduzidos e isso facilita ao microempreendedor oferecer preços mais atrativos aos clientes. Entre os diversos desafios do microempreendedor, nós destacamos a determinação de uma quantidade ótima de cada produto a ser armazenada e na caixa que fica à disposição dos clientes. Nesse momento, o uso de ferramentas para
otimiza o processo. E a programação linear é ideal para essa questão. O objetivo desse trabalho é aplicar a programação linear para calcular a composição ótima de produtos a serem disponibilizados na caixa térmica de forma que maximize o lucro do microempreendedor. Para alcançar esse objetivo, formulamos uma função objetiva e estabelecemos equações de restrição. A resolução do problema foi através de ferramentas computacionais, no caso o solver, e, por exemplo, a gente pode analisar se é viável o aumento de um limite monetário para abastecimento e a relação direta com o aumento do lucro com o abastecimento. A importância também se dá para a facilitação da tomada de decisão do microempreendedor em fornecer um mix de produtos que maximize seu lucro e torne o seu negócio mais rentável. É isso, obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, o meu nome é Sandro Miguel e agora vou falar sobre os resultados. A microempresa, criada na disciplina anterior da Administração Financeira, ela funcionou durante 2 meses comercializando bebidas: água sem gás, água com gás, Coca-Cola zero, Coca-Cola normal, Guaraná, Red Bull e suco. O valor diário de abastecimento foi limitado a R$60. A caixa térmica tinha uma capacidade média de 45 unidades para este mix de produtos. Devido ao diâmetro da água e do suco, a caixa comportaria 48 unidades se fosse usado um desses itens. Se nós passássemos para latas, ela podia comportar até 44 unidades. As quantidades mínimas que o microempreendedor teria que colocar na caixa para fazer face à demanda seriam 6 unidades de água, 4 unidades de Coca-Cola zero e Coca-Cola normal, 3 águas com gás, 3 Guaranás, 1 Red Bull e 2 sucos. Com a análise da demonstração de resultado durante esses 2 meses, nós conseguimos apurar o lucro e o custo de cada item. Com estes dados, nós conseguimos criar a função objetiva e as equações de restrição. Com o apoio da ferramenta Solver, nós chegamos à melhor combinação destes itens, que foram 15 águas sem gás, 3 águas com gás, 4 Coca-Colas normais e 4 Coca-Colas zero, 3 Guaranás, 1 Red Bull e 2 sucos. Para esta composição, o lucro foi de R$47,62 e o custo foi de R$59,27. O nosso objetivo de demonstrar a aplicação prática da pesquisa operacional no contexto dos microempreendedores foi alcançado com êxito e isso pode apoiar na tomada de decisão. Também é importante destacar que a Universidade está cada vez mais integrando a teoria com a prática, como foi exemplificado com estas 2 disciplinas, pesquisa operacional e administração financeira, promovendo uma aproximação com a realidade corrente. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima. Olá, sou Mauro Campelo e vou apresentar o trabalho Estratégia de Controle de Materiais com Ciclo de Vida do Produto para Empreendedores. Autores: Adriele Prates Ferreira dos Santos, Deisiane Ferreira do Nascimento Silva e Felipe Ferreira Tavares, sob minha orientação. A gestão do ciclo de vida do produto e a gestão de materiais são essenciais para a eficácia e competitividade das empresas, cada uma em uma área. A gestão do ciclo de vida adapta os produtos às mudanças de mercado. Por outro lado, a gestão de materiais otimiza o fluxo de matérias-primas e insumos desde a aquisição até a distribuição. As 2 práticas são cruciais e muito importantes para a sobrevivência e crescimento sustentável das empresas, permitindo respostas às demandas do mercado. A pesquisa destaca a importância das mesmas, especialmente para microempreendedores, oferecendo insights sobre como posicionar estrategicamente os produtos de seus ciclos de vida e oferecer uma gestão de materiais para maximizar eficiência e competitividade.
Os objetivos do trabalho: fornecer orientações sobre o ciclo de vida do produto para microempreendedores. Entender as etapas do ciclo de vida, da introdução ao declínio, bem como os desafios e oportunidades em cada fase. E subsidiar microempreendedores com conhecimentos para as melhores decisões em seus negócios. A metodologia utilizada para essa pesquisa inclui revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema estudado. Os resultados obtidos são: o ciclo de vida do produto é uma estratégia essencial para as empresas que descreve as diferentes etapas que um produto atravessa no mercado. Desenvolvimento, a introdução, crescimento, maturidade e declínio, onde normalmente ele é tirado de linha. Esse conceito permite às empresas adaptar suas estratégias de negócios às mudanças do mercado, nos consumidores e na concorrência ao longo do tempo. A gestão de materiais ajuda a supervisionar o fluxo eficiente de recursos dentro de uma organização, ajuda também a garantir a disponibilidade oportuna dos materiais necessários e também para contribuir para a eficiência operacional. Já o ciclo de vida do produto abrange desde o lançamento até o declínio do produto. Permite ajuste nas abordagens de negócio, maximiza o sucesso diante das mudanças do mercado, das necessidades dos consumidores. A integração entre o ciclo de vida e a gestão de materiais, ela é crucial para o sucesso a longo prazo das empresas. Permite a otimização dos processos produtivos, reduz custos e aumenta a capacidade de resposta às demandas do mercado. Isso gera vantagem competitiva, ou seja, a capacidade de antecipar e reagir rapidamente às mudanças do mercado, e garante uma relevância e prosperidade em ambientes de negócio dinâmicos, que é o mundo atual. Considerações finais. A gestão de materiais supervisiona o fluxo de recursos da organização, garantindo disponibilidade dos itens necessários e contribuindo para a eficiência operacional. O ciclo de vida do produto abrange desde o lançamento até o declínio de um produto, permitindo ajustes nas abordagens de negócio para maximizar o sucesso diante das mudanças do mercado e das necessidades dos clientes. A integração entre esses dois processos é crucial para o sucesso a longo prazo das empresas, já que otimiza processos produtivos, reduz custos e dá maior resposta às demandas. Gera vantagem competitiva e prosperidade no negócio. As palavras-chave do trabalho são ciclo de vida do produto, eficiência operacional, estratégias empresariais e gestão de materiais. As referências estão todas no corpo da pesquisa. Vale a pena ler e agradeço a atenção.